Eu seja a tua imagem, tua semelhança, Senhor. Você precisa declarar tudo isso com a sua boca, para que realmente isso possa começar a acontecer dentro de você. Em nome de Jesus. Renda-se ao Pai. Renda-se ao Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. E realmente nessa manhã, tudo que foi dito aqui desde o início, foi tudo tremendo, tudo foi se encaixando. Nós realmente precisamos nos render a Deus. Na verdade, nós não sabemos, muitas vezes, até o que dizemos. E às vezes a gente fica assim pensando: eu queria que acontecesse isso, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. A gente só esquece de uma coisa. A gente só vê agora o saciar da nossa carne, da nossa vontade. Mas o Senhor, Ele vê lá na frente. E muitas vezes o que queremos hoje para nós será nossa ruína amanhã. Deixa isso entrar no teu espírito. Não deixe que a tua carne seja mais forte que o teu espírito. Amém? A nossa carne, ela nos sabota em todo tempo. Os nossos pensamentos nos sabotam em todo tempo. A nossa vontade, o nosso prazer, ele nos sabota em todo tempo. Amém? Deixa isso entrar em você. Essa manhã nós vamos falar. As mulheres, já tiveram um pouquinho disso no nosso encontro. Nós falamos um pouco sobre as emoções. Mas essa tem sido uma palavra que o Senhor tem me feito ruminar. Literalmente ruminar, porque eu vou ler uma palavra e isso vem na minha mente. Fica vindo. Então já tem algumas semanas, na verdade, que o Senhor, Ele vem trabalhando essa palavra na minha vida. E cada situação que ocorre, essa palavra parece que ela vem e ela vai, é como se o Espírito dissesse: é isso que eu quero, é isso que você vai falar, é isso que você vai pregar. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a importância de ter a mente de Cristo. Aí agora você vai parar por esse momento e você vai começar a analisar a sua mente. Para você poder entender, eu vou falar no geral assim, como que a nossa mente, como que ela processa algumas coisas, como que o nosso cérebro trabalha. E eu tenho certeza, daí você vai entender o verdadeiro sentido de ter a mente de Cristo. E o porquê nós precisamos ansiar, ter um anseio profundo dentro do nosso ser de termos a mente de Cristo. Amém? Se nós analisarmos o mundo em que nós estamos vivendo hoje, o nosso dia a dia, quando vemos notícias na TV, ou quando conversamos com amigos, nós vemos o quê? Que hoje as pessoas, elas têm muitas doenças psíquicas. Então nós ouvimos falar que muitas pessoas em depressão, principalmente devido ao confinamento,
agora não tem tanto confinamento, mas a questão da pandemia, a neura de cuidado com isso, cuidado com aquilo, não chegue perto, não fale, não abrace, não beije, a falta de afeto tem trazido depressão, tem trazido solidão. Mas além disso, nós ouvimos falar muito mais do que na nossa época, e na nossa época nem é tão longe assim, né? Mas nós, quando éramos jovens, né? Nós não ouvimos falar tanto em pessoas bipolares, pessoas que têm questões de borderline, que são esquizofrênicos. Nós não ouvíamos quase falar sobre isso. Mas hoje nós ouvimos falar isso e muito mais, inclusive da questão de pessoas psicóticas. Então hoje se mata, se estupra, se arrebenta o outro, tudo em nome dessas doenças psíquicas. E aí tem gente que para analisar e fala assim: ah, isso é demônio. É demônio? É também. Porque ele veio para essa terra para uma coisa só. Uma não, 3. Roubar, matar e destruir. Para isso que ele veio. Esses são os 3 objetivos de Satanás. E com certeza ele trabalha assim. Porque nós damos lugar. Deus e o diabo, eles usam pessoas disponíveis para trabalhar em prol ou do reino de Deus ou do reino das trevas. Infelizmente, para o reino de Deus, tem pouquíssimas pessoas disponíveis. São poucos os que querem arregaçar as mangas e trabalhar em prol do reino de Deus. Agora, minha gente, eu vou dizer para vocês, agora para dar a mãozinha para o diabo, sai até pelo ladrão. Eu nunca vi. Existem muito mais pessoas disponíveis ali, lá vão ter o diabo usar. E ele manipula, sim. E quando existe uma brecha nas mentes, ele manipula as mentes com certeza. Porque ele só vai jogando informação. Eu costumo dizer que Satanás, ele é um vendedor, um excelente vendedor. Esse pode ser coach de vendas, que ele vende bem. Ele só fica ali atrás de você, só vai jogando, só vai dando ideia, só vai soprando no seu ouvido. E se nós não estivermos com a nossa mente blindada, se nós não estivermos com o nosso coração realmente, nosso espírito muito mais forte do que a nossa carne, a gente compra tudo que ele vende. Então você começa a se achar ó dia, ó céus, ó azar, ó vida, ó mundo cruel. Você começa a se achar nada. Que ele vai falando, você não pode isso, você não pode aquilo, você não serve para nada, você não presta para nada, você é um derrotado, você vai morrer, você é burro, você não aprende nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você é um fracassado. E ele só vai lançando isso. É só derrota que ele lança. E muitas vezes nós compramos tudo que ele sopra no nosso ouvido. Amém? Só tem uma maneira de você bloquear isso. Tendo a sua mente blindada pela palavra de Deus. Amém? Lembre-se sempre disso. Toda batalha inicia-se aqui, ó. A nossa mente é um campo de batalha diário. Diário. É o bem contra o mal aqui. Só que o bem, ele sempre tem que vencer, porque ele é muito mais poderoso, amém? Só que para isso, o seu espírito tem que estar forte. Como que eu faço meu espírito forte? Eu preciso ler a palavra, eu preciso orar, eu preciso vir ao culto. Vir ao culto uma vez por mês. É assim que você é grato? Nós cantamos aqui. Senhor, eu sou grato por tudo que tenho. Eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho muitos irmãos. Você está respirando. Você tem saúde. Você tem um teto para morar. Pode ser o mais simples que for, mas você tem um teto para morar. Você tem roupa para vestir.
Quantos hoje tiveram que sair das suas casas porque estão desempregados e não conseguem mais pagar um aluguel e foram morar na rua? E se você olha ali, eles não têm, não, é morador de rua porque decidiu ir morar na rua, porque é viciado. Não, simplesmente não tem dinheiro para pagar o aluguel. Essa é a realidade do mundo hoje. Mas você tem um lugar para você morar. Quando está frio, você pensa naqueles que não tem nada para se esquentar? Que às vezes tem que se cobrir com um jornal velho? Não, pastora, mas eu sou grato. Nossa, você é tão grato que você não consegue vir ao culto uma vez por semana. Nós nem temos culto na semana, é só no domingo. E a pessoa não consegue vir no culto uma vez por semana para prestar o seu culto a Deus. Culto de gratidão. Gente, isso é sério. Meu coração se entristece. Se o meu coração se entristece, eu fico imaginando o coração do Senhor, que nos dá tudo. Parou para pensar nisso? Vir ao culto tem que ser uma alegria no nosso coração. Eu vou à casa do Senhor, eu vou prestar culto, eu vou agradecer tudo que Ele fez por mim essa semana. Por mais que essa semana tudo caiu na tua cabeça, despencou tudo. Mas ainda assim Ele está te dando fôlego de vida. E ainda assim Ele te fortalece. Você não morreu sucumbido. Amém? Lembre-se disso, mesmo nas lutas. Quando você pensar que você está fraco, é aí que você é forte. Porque quando nós pensamos que nós somos fortes, a gente não é nada. Agora, quando a gente vê que nós estamos no último fio, sabe aquele fiozinho que está a ponto de arrebentar, é aí que o Senhor nos faz fortes e nos levanta. Amém? Deixa isso entrar no teu espírito. E tudo isso tem a ver, sim, com essa questão de termos a mente de Cristo. O porquê da importância. E por que hoje nós vemos tantas doenças psíquicas? Porque o mundo está doente. A mente do ser humano está doente. O ser humano adulto, existe nele mais de 100 bilhões de neurônios. É muito neurônio para você falar que você não é capaz. Sabe quando vier alguma coisa assim, você fala, não, eu não vou conseguir. Eu não tô conseguindo absorver. Lembra-se o tanto de neurônio que tem aí dentro da sua cachola. Põe eles para funcionar, porque eles são preguiçosos muitas vezes, amém? Dentro do nosso cérebro, existe uma química cerebral. E são através de neurotransmissores que ativam os neurônios e eles deixam que os elétrons, lembra que a gente aprendeu isso na escola, vocês estão lembrando na aula de química? Não faz tanto tempo assim. E eles vão se ligando um no outro. E ali começa o pensamento, você vai guardando tudo, as informações que você tem. Um exemplo, por exemplo, de vermos isso, uma pessoa com depressão, a velocidade do pensamento dela fica 40 vezes mais lento. E aí quando você vê uma pessoa com depressão, você fala assim, aí é um pouco de preguiça também. Queridos, não é preguiça. O pensamento não vai. O corpo quer, mas a mente não vai. A pessoa, ela está travada, está com o freio de mão puxado, sabe? Por quê? Porque a depressão em si é um desbalanceamento dessa química cerebral. Então vem o abatimento, vem aquela moleza, a pessoa ela até quer, mas ela não tem força, porque a sua mente não está processando isso. Então quando você ver alguém em depressão, a pessoa que não tem força para nada, antes de julgar e rotular, não é preguiça, lembre-se disso e ore por essa pessoa. Ajude essa pessoa de uma outra maneira, amém? Uma outra característica do nosso cérebro é que ele está em constante transformação.
Então, como que essa transformação ocorre? Todas as informações que nós recebemos aqui, agora nesse momento, você está recebendo informações. Tudo isso o seu cérebro está captando e com certeza ele está guardado. Uma hora ele vai te lembrar do que você está ouvindo hoje. E assim vai havendo transformações na nossa maneira até de pensar. Por mais que nesse momento você vai falar assim, a pastora está falando um monte de besteira aí. Eu vou lá entender que tem química cerebral, eu não sei nem lembro mais o que são os elétrons, muito menos o que são os neurônios. E a pastora fica aí falando, você não vai lembrar. Agora, nesse momento, talvez não esteja fazendo sentido. Mas isso, a hora que você for dormir, e nós vamos ver isso na palavra, o que você está ouvindo aqui, isso é trabalhado dentro da sua mente. Amém? Você vai lembrar, quando eu ler a palavra, você vai lembrar disso. Outra coisa interessante é que o pensamento, ele ocupa um lugar aqui na nossa cabeça. É como se ele fosse físico. O pensamento, ele não é físico, você não apalpa, mas dentro do nosso cérebro, na nossa massa cerebral, ele ocupa um lugar. E aí a minha pergunta para você é: o que tem ocupado lugar na sua cabeça? O que tem ocupado lugar nos seus pensamentos? Imagina o seu cérebro agora, e ele cheio, porque se o pensamento ocupa lugar, então ele está cheio, porque você é um ser pensante, amém? Do que o seu cérebro está cheio nesse momento? Ele está cheio da palavra de Deus? Ele está cheio das promessas que Deus tem para nós, que já não são promessas. Sempre que alguém falar promessas, lembre-se de uma coisa. É como se fosse o que Deus deixou para nós, aqui na palavra dele, é como se fosse um testamento para nós. Amém? Os filhos recebem a herança depois da morte do pai, certo? O Senhor, ele já se entregou por nós. O testamento estava pronto. A sua herança está na sua mão. E o que você tem feito com essa herança? É essa herança que está guardada aqui, ó. Se é essa herança que está guardada aqui, quando o inimigo lança uma mentira no seu ouvido, a sua obrigação é dizer assim: não, o meu pai disse que eu posso todas as coisas nele, em Jesus. Quando o diabo vier com uma doença, não, o meu pai me garantiu que ele levou na cruz do Calvário todas as enfermidades. E é assim que você vai combatendo. Amém? Então, lembre-se do que a sua mente está cheia. Amém? Agora, conhecer o cérebro e a mente vai resolver nossos problemas? Não. Vai curar as doenças psíquicas? Também não. Mas por que eu preciso entender o que acontece na minha mente? Para trilharmos estratégias, para trazermos cura sobre a nossa mente, sobre a mente dos nossos filhos. Amém? Os nossos filhos são o futuro, são a nossa herança. Amém? A maior preciosidade que nós temos na nossa vida são os nossos filhos. Então nós precisamos entender, porque quando a nossa mente está doente, consequentemente a nossa alma fica doente. Quando a nossa alma está doente, nós nos tornamos pessoas amargas. Quando a nossa alma está doente, nós não somos nada legais. Não sai nada de bom da nossa boca quando a nossa alma está doente. Deixa isso entrar em você. Nós precisamos colocar em prática a mente de Cristo para que nós possamos ser libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é poderoso, poderoso. Por isso que nós precisamos tanto ler e para conhecer a palavra. E conhecendo a mente de Cristo, nós teremos sanidade mental, intelectual,
emocional e, consequentemente, fisicamente também. Porque nós traremos cura sobre o nosso corpo físico. Amém? Você crê nisso? Aí você pode estar pensando assim, pastor, então beleza. Se eu posso trazer cura sobre o meu corpo, sobre a minha mente, então eu não preciso tomar esses remédios aí. Se um dia algum médico falar que eu estou precisando tomar um remedinho para ansiedade, para alguma coisa, eu não preciso de nada disso. O Senhor, Ele deu sabedoria ao homem e Ele capacita o homem para isso. Porque quando o problema é químico, dentro da parte cerebral, até se conseguir a estabilidade, o remédio muitas vezes ele se faz necessário, sim. Mas precisamos ser presos ao medicamento pro resto da nossa vida? Não. Porque o Senhor nos fez boca profética para chamar cura sobre a nossa vida. Amém? Você crê nisso? Porque a boca profética, ela tem que crer aquilo que ela declara. E quando nós tomamos medicamentos, nós não podemos nos tornar prisioneiros dele, marionetes na mão desse medicamento. Tomar sim, porque temos que ser prudentes. Mas cada vez que você toma, você vai chamando a cura para a sua vida. Amém? Aí eu venho e pergunto para vocês novamente, você consegue identificar o que está preenchendo a sua mente? Nós temos 2 tipos de pensamentos. Vamos ver qual que vocês está o top aí na sua vida. Nós temos os pensamentos tóxicos e os pensamentos saudáveis. E os neurologistas, eles estudam que existe sim uma relação do nosso cérebro para o nosso comportamento e para essa química dentro de nós, dentro da nossa cabeça, dentro dessa química cerebral. Porque quando os pensamentos são tóxicos, são aqueles pensamentos que nos deixam abatidos, que trazem um desconforto, trazem tristeza, e isso gera dentro da nossa mente, ele vai gerando, vem vindo o abatimento, vem vindo tristeza, vem vindo um desencorajamento. O que acontece? Nós ficamos detonados. E o medo, ele passa a controlar a nossa mente. Porém, quando os nossos pensamentos são saudáveis, nós temos pensamentos de paz, de alegria, de fé, isso gera o quê? Um cérebro saudável, porque a parte química fica equilibrada. Existe um equilíbrio. Então, quando você está cheio, quer ver um exemplo? Nós tivemos um momento do louvor. Enquanto nós estávamos aqui no louvor, talvez você esteja passando um monte de luta lá na sua casa, no seu trabalho, não sei. E você, muitas vezes, a sua alma está abatida por tudo que você vem passando. Às vezes você não vê a luz no fundo do túnel. Você não vê a resposta para o seu problema, a saída. Mas no momento que começa o louvor, a gente começa a declarar o quê? Palavras de bênção sobre fé, sobre o amor de Deus. Aqui, no momento da abertura, quando o Nelson fez a abertura, uma palavra tão tremenda que nós fomos tocados, sim, por essa palavra maravilhosa que ele trouxe. Naquele momento, você começa a ser encorajado, porque são o quê? Palavras de fé. Então começa a entrar em você um sentimento de alegria, de paz, te traz tranquilidade, você vai se sentindo fortalecido. E é assim, querido. Esse é o pensamento que nós temos que transbordar dentro de nós. Porque nesse momento que nós estamos sentindo tudo isso, a química cerebral dentro da nossa cabeça começa a ficar em equilíbrio. E é esse equilíbrio que nós precisamos ter constantemente. Amém? Tá dando para entender? Tá claro? Quer ver uma outra coisa? Se você colocar, foi até feito um estudo sobre isso, colocaram crianças com QI, nível de QI comum, e crianças superdotadas na mesma sala, mas não identificaram, não rotularam.
as que eram superdotadas e as com QI normal. Deixaram juntos, só que a pessoa que estava ali administrando o estudo sabia quem era quem. Só que todo mundo recebia a mesma atividade, a mesma orientação. E no final do estudo, eles ficaram equilibrados. As crianças que tinham QI normal, elas passaram a ter um QI mais elevado. E isso demonstra o quê? Quando nós vivemos num ambiente onde nós somos encorajados, onde você não tem nada que te rotule, que você não pode, que você não consegue. Pelo contrário, não, vai aí que você consegue. Pensa aí, ó, vai pensando. E ali a pessoa vai administrando, ali vai dando um roteiro. Automaticamente o nosso cérebro começa a trabalhar mais. E você progride muito mais. Então eu quero dizer para você, pai e mãe, que veio hoje na casa do Senhor. Sabe o seu filho? Deixe o mundo vai rotular teu filho, ele vai colocar a palavra em cima do teu filho. Deixa o mundo fazer isso. O próprio mundo se encarrega disso. Agora nós, como pai e mãe, que nós sejamos os encorajadores dos nossos filhos, amém? Que nós olhamos, quando nosso filho achar, eu não consigo resolver essa atividade, eu não consigo fazer tal coisa. Consegue. Senta lá, meu filho. Deus te fez um ser criativo. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é fruto do sonho de Deus. Então vai lá e faz que você consegue. Sejamos esse tipo de pais. Amém? E nós estaremos criando uma geração de vencedores. O mundo já se encarrega por querer colocar muitas vezes nossos filhos para baixo. Principalmente quando seu filho ele é criado já de uma maneira, num lar cristão, por exemplo, que não se mistura com algumas coisas que, por exemplo, na escola existe. As brincadeiras que são totalmente fora da palavra de Deus. Então, seu filho, se você cria o seu filho ali certinho, se ele tem esse tipo de pensamento, ele já vai ser rotulado. A Isabelle passou por isso a vida inteira na escola, né? Porque tinha brincadeiras que ela falava, não, eu não concordo com isso. E ela não fazia. Você é chata. Ah, você... Sabe aquelas caras assim? E fica muitas vezes de lado. Então deixa que o mundo se encarrega disso, que nós possamos ser bênção na vida dos nossos filhos. Amém? Então, lembre-se que o potencial na nossa vida, que somos seres criativos, porque o nosso Deus é criativo, amém? E Ele nos fez o quê? A sua imagem e semelhança. Então, o nosso potencial é ilimitado, meu querido, minha querida. Você tem noção disso? Quando eu falo isso, dentro de mim, meu sangue chega a borbulhar de alegria, seja pular de alegria, porque nosso potencial é ilimitado. Quem nos limita, quem nos põe rótulos é o diabo. Usando pessoas que estão disponíveis para ele. Amém? Vou passar 3 dados para vocês super importantes. 75% das enfermidades estão ligadas ao estresse. 80% dos cânceres são decorrentes do estilo de vida estressante que as pessoas vivem. 5% das nossas decisões manipuladas por uma mente doente determinam problemas de saúde física e mental. Ou seja, a maioria das doenças que atingem o ser humano começa tudo aqui, ó. Muitas delas. O estresse é terrível, gente. É terrível. Para termos uma mente saudável, plena, organizada, que possamos alcançar um potencial máximo, depende muito mais da nossa mente, dos nossos pensamentos, do que as circunstâncias ao nosso redor. Lembre-se sempre disso. E quando nós recebemos informações
os nossos neurônios, eles começam a trabalhar, começa a ocorrer ali aquela química toda dentro de nós. E tudo é absorvido, tudo é guardado no nosso subconsciente e fica na nossa memória, e nós aprendemos a fazer muitas coisas. Você pode perceber quando nós começamos a dirigir, por exemplo, a gente tinha que ficar pensando, né? Põe o pé na embreagem, muda a marcha. Ah, é primeira, segunda? Ixi, estou na terceira, em qual que eu estou? A gente não ficava pensando logo quando começamos a dirigir? Hoje nós fazemos isso automaticamente. Eu admiro o pastor para tocar, cantar, apertar botão, ligar o microfone, ver o som. Eu falo assim, Jesus, será que eu não consigo? Eu olho para ele, dá um nó na minha cabeça, meus neurônios ficam doidos lá dentro. De eu ver ele apertando os botões, porque ele canta, ele sabe a nota que ele tem que apertar. No começo ele tinha que pensar, provavelmente, mas hoje ele faz automático. Quando nós aprendemos uma língua diferente, também você fica pensando, eu tenho que pôr o verbo antes ou depois, na hora que você vai falar. Só que depois que você aprende a língua nova, ela flui dentro de você. Então, assim é o nosso cérebro. Nós pegamos as informações, nós guardamos e elas vão para a nossa memória. Guarda aí essa informação aí para você também. Quando vivemos num ambiente saudável, os nossos pensamentos são bons, você é um vencedor. Amém? Você é um vencedor? Amém. Mas quando nós vivemos num ambiente tóxico, nós nos tornamos o quê? Medrosos e desacreditados. Olha para o seu irmão aí do seu ladinho, você vai falar uma coisinha para ele começar a guardar. Lembre-se que o nosso cérebro, ele se transforma em todo o tempo, com toda a informação que nós recebemos. Isso é uma coisa que você não pode esquecer nunca mais na sua vida. Que você vai começar a pôr filtro naquilo que entra realmente no seu pensamento, amém? Olha para o seu irmão e diz assim, aquilo que você recebe, seja por leitura, ouvindo, assistindo, as pessoas com quem você anda, tudo isso determina a convicção que você tem a seu respeito, a respeito de Deus e a respeito dos outros. Vocês estão conseguindo entender por que muitas vezes a gente fica assim, mas será que Deus me ama mesmo? Mas será que as promessas de Deus vão se cumprir mesmo na minha vida? Porque tudo ao nosso redor influencia na convicção para a nossa vida, na nossa crença. A sua fé, ela se fortalece ou ela desmorona por aquilo que você deixa entrar na sua cabeça. E por tudo. Entra coisa na nossa cabeça pelos nossos sentidos. Lembre-se disso. Nós aprendemos isso na escola, hein? Os órgãos do sentido, está tudo ligado aqui, ó. Nosso Deus é perfeito. Nosso Deus é perfeito. Quando eu estudo essa parte de mente, de absorver as coisas, de guardar da inteligência humana, isso me fascina. Me fascina. As emoções das pessoas, isso é um assunto que enche os meus olhos. E eu fico vendo assim, como o nosso Deus é tremendo. Amém? Nós vamos falar o porquê que é, agora eu vou te dar os pontos, o porquê que é importante de você ter a mente de Cristo. Amém? Você tem que lembrar de algo. Eu sou aquilo que eu penso e tudo que eu recebo de informação. Isso é algo que você não pode esquecer. Nós vamos ver lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10. Versão transformadora, amém? Primeira coisa, por que é importante ter a mente de Cristo? Para que desenvolvamos a imagem de Deus. Porque Ele nos fez
sua imagem e sua semelhança. Nós precisamos o quê? Desenvolver a imagem dele em nós, porque ele nos fez assim. Amém? Então, olha bem o que está escrito aqui, ó. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Ou seja, seu passado está enterrado, amém? Você é uma nova criatura, lembre-se disso, você aceitou a Jesus. Então, presta bem atenção aqui nesse versículo, ó. Pois vocês se despiram da sua antiga natureza. Algumas versões dizem das suas antigas vestes, né? Ou seja, o passado. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Vocês prestaram bem atenção no último versículo aqui, no 10? Se revista da nova natureza, nova criatura que você é. Seja renovado, ou seja, nossa mente, nossos pensamentos precisam ser renovados a partir do momento em que nós vamos o quê? Aprendendo a conhecer o nosso Criador e sermos iguais a Ele. Oh, tremendo isso. Primeira mudança de vida é sermos, realmente, deixarmos que Ele nos transforme. Não simplesmente vir ao culto, esquenta a cadeira. Sabe crente esquenta a cadeira? É aquele que ele não falta, ele vai no culto todo domingo, esquenta a cadeira. Mas ele só esquenta a cadeira. Porque ele não absorve, ele não quer, ele não deixa a imagem de Deus se sobressair na vida dele. Esse é o crente esquenta-banco. Agora, quanto mais nós olhamos para a imagem de Cristo, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. E como que eu consigo isso? Lendo a palavra. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu me analiso e eu deixo o Espírito Santo trabalhar em mim, mais eu faço o quê? Eu me torno a imagem de Deus. Eu vou sendo transformado. Lembre-se que nossa mente ela é transformada pelas informações que recebemos, amém? Então, quanto mais eu leio a Bíblia, a informação vai entrando aqui. A herança vai entrando todinha aqui na minha cabeça. Não é mais promessa, é herança. E se a herança entra na minha mente, eu começo a me sentir forte. Eu sou fortalecido em nome de Jesus, amém? E aí, quando o inimigo vem, o vendedor, lembre-se que ele é coach de vendas. Quando ele vem vender para nós, a gente já tem a resposta para dar para ele, em nome de Jesus. Amém? Deixe isso entrar e ser guardado dentro de você. Vamos ver lá em Romanos 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Ou seja, não vamos absorver, não vamos deixar entrar na nossa mente as coisas que nós vemos por aí. Gente, é muito lixo. É muito lixo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Como é que vai ter a mudança do modo de pensar? Pela informação que entrou no nosso pensamento. Você está entendendo como que uma coisa está ligada na outra? A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês, querido. A vontade de Deus na tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela não é derrota, ela não é solidão, ela não é ansiedade, ela não é depressão. Ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Toma posse disso. E começa já. Senhor, me dá estratégia, Espírito Santo, me dá estratégia, porque eu quero ter a minha mente renovada. Eu quero ter a mente de Cristo, amém? Segundo ponto, por que é importante eu ter a mente de Cristo? Primeiro ponto, para desenvolver a imagem de Deus. O segundo ponto, para que tenhamos descanso na nossa alma.
A nosso emocional precisa estar em paz, precisamos ter descanso. Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Presta bem atenção. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E nós precisamos ter a mente de Cristo para quê? Para termos descanso na nossa alma. E aí o Senhor vem, aqui Jesus falando, venham a mim. Jesus falando, vem Juscelia, vem para mim se você está cansada. Vem Jussara, se você está cansada, você está sobrecarregada. Vem para mim, é Jesus falando. Amém? Eu lhes darei descanso. Quem nos dá o descanso é o Senhor. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Você está entendendo isso? Você vai encontrar descanso para a tua alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Você anda muito cansado, você anda muito sobrecarregado. Final de semestre é para ficar doido, é os neurônios dando tilt, sabe, dando choque lá dentro, na química toda. É difícil, e é a hora que você tem que, lembra sempre dessa respiração. Eu falo isso para Isabelle, quando eu vejo ela, eu falo, calma, respira, respira, e aí você lembra aqui de Mateus, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu lhes dou descanso para a alma. Sabe como é que a sua alma ela fica bem sobrecarregada? Vou te dar um exemplo, cheia de estresse. Uma pessoa que vive de mentiras, pessoa que mente. Sabe aquela pessoa que ela mente tanto que a mentira se torna uma verdade na vida dela? Só que ela tem que ser muito rápida, porque a mentira é assim. Minha mãe dizia que a mentira tinha perna curta, né? Que uma hora você esquecia o que tinha falado e caía por terra a sua mentira. Mas a pessoa que mente, que vive uma mentira, ela tem que estar sempre atenta com a informação que ela deu. Ela não pode se esquecer. Se for uma pessoa esquecida, tá frita. Porque vai perder a mentira rapidinho. Só que isso gera um estresse mental. Você está sempre tendo que lembrar de tudo. Você tendo que pensar. Não, a pessoa te perguntou uma coisa. Ai, peraí, será que eu falei alguma coisa diferente para ela? Esse tipo de pensamento gera um estresse mental. E por que a gente precisa viver de estresse mental? Se a gente tem que falar a verdade? Entendeu? O estresse significa supercarregado. Quando a nossa mente está muito carregada, toda estressada, o modo ansiedade é ligado dentro de nós. Por isso que as pessoas têm crise de ansiedade. Por isso que tanto jovem tem crise de ansiedade, gente. Porque eles são bombardeados com lixo em tudo quanto é lugar. Em rede social, TikTok, em tudo. Tem coisa boa? Tem coisa boa. Gente, mas tem mais lixo do que coisa boa. Você tem que ser muito crente para filtrar. Porque senão você acha engraçadinho. Deixa eu só ver isso aqui. Ai, que engraçado. E você vê. Só que você está esquecendo. Aliás, acho que você não vai esquecer mais. Que tudo que você vê entra aqui e é processado aqui. E fica guardado. Uma hora ele vem. Uma hora ele dá o bote. O pensamento ruim, a coisa ruim que você assiste, que você lê, tudo isso vai entrando em você. E vai entrando. E vai ficando guardado. Lembra disso. Uma hora vem. A sua fé pode ficar abalada. A sua santidade pode ficar abalada. Você quer pior? Você está às vezes na internet. Gente, é sério. Às vezes quando eu estou montando a palavra, eu abro lá a Bíblia online, porque é mais fácil do que eu ficar digitando o versículo, eu copio e colo. Gente, sai uns negócios, e é da página
A Bíblia. Sai uns anúncios que pula do nada na tela, que é só a misericórdia do Senhor na nossa vida. Você tem que ser muito crente em todo o tempo. Eu acho que para a mulher, não sei, acho que para a mulher não é ruim, mas a gente acho que ainda é mais, porque nós não somos tão visual. Agora, o homem, ele é totalmente visual. O homem tem que ser muito crente. É um filtro um filtro de fogo que tem que vir nos olhos deles. Porque, gente, é em tudo, é em comercial, é em tudo. Vocês pararam para analisar isso? Agora imagine esses jovens, uns hormônios, além da química cerebral, a química hormonal, que tem hormônio saindo até pelo olho, né, borbulhando, e um monte de coisa que aparece ali. Os nossos jovens são bombardeados em todo o tempo. E tudo isso mexe com a mente deles, sim. É a luta, muitas vezes, da carne e do espírito dentro deles. E eles não conseguem, muitas vezes, discernir, porque eles são apenas jovens. Vocês entenderam, pai e mãe? Porque o nosso papel é tão importante. Porque que é importantíssimo a gente estar do lado do nosso filho. E às vezes é muito difícil a gente estar do lado deles, porque a gente tem trilhões, quadrilhões de coisas para fazer. Só que lembre-se, quando você não tem tempo para o seu filho, o diabo tem. Ele está sempre disponível. E ele fica ali do ladinho. Muda o canal. Faz a coisa pular. Acontece. Amém? Quando andamos com Cristo, quando nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo toma conta da nossa vida. Terceiro ponto. Então, o primeiro ponto é termos a imagem de Deus, desenvolver a imagem de Deus. O segundo, o descanso na nossa alma. O terceiro ponto, para que tenhamos uma boa colheita dos nossos pensamentos. Lembra quando eu falei lá atrás, guarda aí que eu vou ler a palavra e vocês vão lembrar que eu estou falando aqui, que tudo nós absorvemos e fica aqui guardadinho e depois uma hora vem? O versículo é esse, Marcos 4, de 26 a 29. Deixe isso entrar na sua cachola aí, na sua mente. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra, noite e dia. Esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Aí você vai olhar para o seu irmão e vai dizer assim: aquilo que você permite semear na tua mente é o que você vai colher. Qual é o tipo de colheita que tem vindo aí na sua mente? Gente, o campo aqui que fala que o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. O campo é a sua mente. As sementes é todas as informações que você recebe. Aí de noite, agora hoje vocês vão pensar em mim de noite, aí quando vocês forem dormir. Vocês estão recebendo a informação aqui. Hoje à noite, quando vocês forem deitar, tudo a informação de hoje é logo cedo, né? Mas vocês ainda vão para o almoço, ainda vai ter à tarde, ainda vai ter à noite. Vai ter muita informação que vai entrar aí por esses olhinhos e por esses ouvidinhos. Quando vocês forem dormir, tudo isso vai estar aqui, da química cerebral, e vai estar sendo trabalhado aqui. A colheita é o fruto de tudo que você ouviu hoje e que você tem ouvido. Só que eu quero te dizer uma coisa: você tem poder para arrancar a erva daninha que quer crescer no meio do seu campo. Amém?
Só você tem esse poder. Ah, mas o Espírito Santo não pode arrancar a erva daninha? Pode. Só que ele não faz nada sem a sua permissão. Quem faz as coisas sem permissão, arrebentando tudo, é o diabo. Tudo que vem da parte de Deus é com ordem e decência, com amor. Então, você pode sim falar, Espírito Santo, tudo quanto for porcaria que entrar na minha mente, me ajuda a arrancar isso fora de mim. Isso é a nossa oração. Sabe? Eu costumo dizer, quem me conhece há mais tempo, que anda comigo há mais tempo, já me ouviu falar várias vezes isso, da autocura. Cura na alma diária, noturna, antes de dormir. Porque nós não passamos por um monte de coisa no dia a dia. Quando eu trabalhava, então, misericórdia, eu tinha que liberar perdão para os meus alunos, para a mãe dos meus alunos, para a direção, para a coordenação, para o governador, para tudo. Porque, gente, é uma enxurrada de coisa que vem sobre a nossa vida. E eu tinha que fazer isso, porque às vezes eu ia dormir e meus nervos até pulavam de raiva que eu estava muitas vezes. Quem não sente essa raiva que atire a primeira pedra. Tá bom? Porque eu duvido que alguém aqui não sente raiva. A palavra de Deus diz que a gente pode se irar, a gente só não pode pecar, né? Mas a raiva, é claro que nós vamos sentir, nós somos seres humanos, mas eu não preciso atacar ninguém com a minha raiva. Eu posso domínio próprio, né? Muitas vezes eu tenho que puxar lá do fundo, gente, eu tenho que puxar lá do dedão do pé, o ar, domínio próprio e vida que segue. É assim que nós temos que fazer. Amém? E o que é essa autocura? Gente, durante o dia é muita coisa que vem sobre nós. Então, eu tenho esse hábito, porque antes eu guardava tudo, muito. Eu era um baú de guardar a porcaria. Porque eu me entristeci. O pastor dizia na época que eu era o cristalzinho, porque tudo me ofendia, tudo eu era dodói. Por quê? Mas é porque eu estava cheia de coisa dentro de mim. Então eu comecei a pedir, Espírito Santo, eu libero em nome de Jesus. Às vezes eu não estava sentindo não, viu, gente? Porque o perdão não é uma vontade, não dá vontade. Eu estou com uma vontade de perdoar meu marido porque ele me irritou hoje. A vontade não vem, gente. A gente que tem que dar uma ordem para nós. Então eu falava assim, Senhor, eu não estou sentindo, mas eu libero em nome de Jesus. Limpa meu coração, eu libero, Senhor, eu não quero guardar nada. E muitas coisas, eu tinha que declarar isso todo dia. Para ter um tempo determinado que a coisa saía do meu coração. Mas eu percebia que a cada dia que eu liberava, eu me sentia mais leve. Então, por isso que eu falo autocura. E aqui, nesse terceiro ponto da boa colheita dos nossos pensamentos, é a mesma coisa, querido. Do mesmo jeito que a gente tem que... a palavra de Deus diz que a nossa ira não deve... aliás, que o dia não deve terminar sem que nós nos consertamos com alguém, certo? A mesma coisa aqui, querido. Quando você vai dormir, ora ao Senhor e fala assim, Senhor, todo pensamento maligno que entrou na minha mente, eu repreendo em nome de Jesus e eu declaro que ele não vai permanecer na minha mente. Eu não aceito esse pensamento, eu não aceito essa informação. Vê o que entrou aí, o Espírito Santo vai te falar, olha, isso aqui, porque, gente, o Espírito Santo é o termômetro dentro de nós. Você pode estar lá com a internet ligada e pular lá um negócio demoníaco na sua frente. Se você realmente for ali, ser assim com o Senhor, sabe, ser assim com Ele, o Espírito Santo vai falar assim, filho, sai. Filho, fecha. Filha, muda a página. Filha, levanta. O Espírito Santo faz isso, gente. Eu falo isso de experiência própria. Quantas vezes a minha boca está abertinha para dar o respostão, e o Espírito Santo vem e fala, filha, cala. Cala. Eu pensei, mas não pequei. E depois eu falo, obrigado, Senhor. Às vezes escapa.
Mas qual o problema de você olhar e falar assim, me perdoa, eu errei. Foi mal, eu estava nervosa, falei sem pensar, você me perdoa? Gente, isso aí não dói nada, ninguém vai morrer, ninguém vai ficar decapitado, não vai ficar nada. Pedir perdão tem que ser uma dádiva em nós, tem que fluir como um bom dia. Amém? Não é desculpa, ai me desculpa, desculpa nada, é perdão mesmo que tem que pedir. Desculpa, o inferno está cheio, lembra disso, o inferno está cheio de desculpa. Nós temos que olhar no olho e falar, me perdoa. Amém? Primeiro ponto, sermos imagem de Deus. Segundo ponto, descanso para nossa alma. Terceiro ponto, para que nós tenhamos boa colheita nos nossos pensamentos. Então não deixe erva daninha crescer na sua colheita. Quarto e último ponto, para que possamos ter uma mente poderosa. Deus te fez imagem e semelhança dele. Somos seres criativos. Nosso poder é ilimitado. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 ao 16. Uma passagem bem conhecida. Diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Aí a Jéssica tem isso bem na pontinha da língua, né? Que a gente estudou isso aí, né, Jéssica? A minha pergunta para você: você é um homem natural ou é um homem espiritual? Responde para você mesmo, não quero nem ver a resposta. Vou ler de novo. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós, esse nós sabe quem é? O homem espiritual. Temos a mente de Cristo. Lembra uma coisa, o homem natural ele não entende nada, ele só entende o A mais A, o A, o B é igual logo em seguida que é o C, só. O homem espiritual ele entende a linha e a entrelinha. Ele entende de tudo, por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro dele o ajuda a discernir todas as coisas. Amém? A mente de Cristo ela é poderosa e Jesus quer que você tenha essa mente. A mente dele em você, essa mente tremenda. Quando nós aceitamos a Cristo, a nossa natureza foi transformada e hoje não há mais velha natureza. A velha natureza, lembra lá o que nós lemos, é passado, está enterrado, está sepultado. Nós temos hoje a natureza de Deus na nossa vida. Deixa isso entrar em você. E quando a velha natureza... Porque assim, gente, o velho homem, ele quer ressuscitar dentro de nós. Ele quer vir e dar um grito lá dentro. Só que a gente tem que falar assim, meu filho, você está enterrado, sepultado, mortinho da Silva. Então, cala a boca aí, que quem hoje reina na minha vida é a natureza de Deus. Não deixe a velha natureza se erguer dentro de você. Amém? Veja lá em 2 Coríntios, o último versículo. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. Presta bem atenção, hein? Pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Você é livre. Amém? Nada, você não é prisioneiro de mais nada. Você não é prisioneiro de medicações. Você não é prisioneiro de traumas. Você não é prisioneiro de nada. Você é livre. Amém? Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, presta atenção, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele.
Oh, glória a Deus por isso. Nós somos transformados diariamente. Deus nos criou parecidos com Jesus. Jesus não tinha medo de nada. De nada. Jesus era 100% homem, 100% Deus. E ele, quando homem, ali na sua totalidade homem, ele nunca foi medroso. Ele sempre enfrentou. Ele chorou, ele se entristeceu, ele ficou triste. Por um momento ele teve medo, mas ele fez o quê? Ele se submeteu à vontade do Pai. Lembra que nós cantamos o último louvor? Eu me rendo. Você sabe o que significa eu me rendo? Normalmente quando a polícia para alguém e o ladrão vem e fala: é assim que nós temos que ir para o Senhor. Levantar as duas mãos e dizer assim: Senhor, eu não tenho mais nada. Eu me rendo a Ti. Eu entrego tudo. Quando nós levantamos as duas mãos, quando um assaltante ele levanta as duas mãos ali para a polícia, porque é a autoridade naquele momento ali, ele está mostrando o quê? Eu não tenho mais nada. Eu me rendo. Ou seja, eu entrego tudo. É assim que nós temos que ir para o Senhor, querido. Entregue tudo para Ele, se renda a Ele. E a sua mente será uma mente renovada. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e a química aí no seu cérebro vai começar a funcionar. Porque você vai começar a pensar assim agora: minha mente tem sido contaminada? No que eu tenho perdido tempo? O que tem sido semeado na minha mente? Qual as sementes que têm entrado na minha mente? Nesse momento, ore ao Senhor: Senhor, em nome de Jesus. Sabe, se preciso for, põe a mão na sua mente e declare: Senhor, em nome de Jesus, purifica a minha mente. Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade de passear sobre os meus pensamentos, sobre a minha memória, sobre o meu subconsciente. Eu te peço, Espírito Santo, limpa a minha mente. Senhor Deus e eterno Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um aqui, Pai. Eu apresento a mente deles agora, Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que eles têm a mente de Cristo. Que a mente deles, ó Pai, não será mais contaminada com as coisas desse mundo, Senhor. Que eles colocarão sim, eles chamarão a existência um filtro sobre a mente, sobre os pensamentos. E que a partir de hoje, Senhor, apenas sementes boas venham sobre esse campo, Senhor. E que sobre a mente de cada um, Pai, seja invadida com as Tuas coisas, Senhor, com a Tua palavra. Que eles sejam transformados, a mente renovada, uma mente transformada, ó Pai, por toda a Tua palavra, palavras de amor, palavras de paz, palavras de cura, palavras de fé, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu chamo a normalidade sobre toda a química cerebral, Senhor, da vida deles, Senhor. Se há algum desequilíbrio, Senhor, se há algum desbalanceamento, eu te peço que nesse momento, Pai, o Senhor que formou a cada um aqui, Senhor, cada um aqui foi sonhado por Ti, Senhor, desde o ventre. E eu te peço agora, em nome de Jesus, Pai, vem trazendo a normalidade, Senhor. Toda parte de circulação, ó Deus, circulação no corpo, Senhor, toda pressão arterial, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, e que haja cura, Senhor,
sobre as emoções, que haja cura física, Senhor, que haja cura mental, intelectual, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor nos fez sua imagem e semelhança, somos seres criativos, Pai, porque assim o Senhor nos fez, e eu chamo a existência, Pai, sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, e toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, Paizinho querido, porque tudo, Pai, que cada um aqui almejar, eles vão alcançar, Pai. Todo pensamento tóxico seja apagado e transformado agora em nome de Jesus. Eu chamo a existência pensamentos saudáveis, pensamentos de vida, Senhor, e não mais pensamentos de morte, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Sempre que você for assistir algo, ler algo, lembra de uma coisa: a semente que vai entrar aqui no meu campo, ela tem que ser uma semente de vida e não mais, nunca mais aceite uma semente de morte. Não deixe ervas daninhas quererem crescer na sua plantação. Lembre-se da colheita. Ela cresce de dia e de noite. Ou seja, os nossos pensamentos. Amém? Deixa isso entrar no teu espírito. Guarda isso. E quando vier aquele turbilhão de coisas, domínio próprio. Respira fundo. Põe a mão na sua mente. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não posso ter esse tipo de pensamento. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus.